O narrador começa a história fazendo referência a tempos antigos, frequentemente mencionados na mitologia. Havia um império sombrio na ilha de Minos, onde o povo adorava um deus chamado Minotauro, o mais poderoso de todos os deuses. Entretanto, as pessoas se tornaram egoístas e desejavam um deus em forma viva. A rainha deu à luz tal criatura, um ser que era parte deus e parte humano, que foi cortado de seu corpo para garantir seu nascimento seguro. O bebê maligno governou o império. O narrador conta que seu vilarejo, Tena, teve de pagar um preço alto pelo assassinato de um príncipe real. Ele foi forçado a sacrificar 8 jovens ao Minotauro. O império do Minotauro parecia imbatível quando se aproximava o momento do 5º sacrifício. Theo e seu irmão Danu notam uma mulher idosa com o rosto coberto, que parece ser leprosa. Danu diz que ela é portadora de maus presságios e prevê que algo ruim está prestes a acontecer, talvez a chegada de soldados. Theo retorna e conta a seu pai, o chefe da aldeia, sobre a previsão de Danu. O pai rejeita as palavras de Danu, dizendo que ele costuma falar em vão. Theo diz que ainda sente falta de Fion, sua amada que foi levada como sacrifício. Ele se pergunta por quanto tempo eles continuarão a sacrificar seu povo à besta. Seu pai responde que Fion se foi e que Theo deve seguir em frente, lembrando de que um dia ele será o líder da aldeia. Theo olha para seu medalhão, que está faltando uma peça. Enquanto isso, Danu visita sua amante, Morna. Ele lhe dá um presente e pede que ela diga seu nome, mas ela o beija. Um homem discute com o pai de Theo, expressando frustração pelo sacrifício contínuo e temendo que Theo seja o próximo. O pai de Theo lhe assegura que os soldados não levarão Theo porque ele planeja mandá-lo para fora da aldeia. Mais tarde, uma garota chamada Didi se aproxima de Theo e diz que seu pai lhe disse para ficar com ele. Theo confessa que ainda ama Fion. Theo vê um lobo tentando atacar um cordeiro. Ele começa a caminhar em direção a eles, mas antes que possa alcançá-los, o lobo pega e mata o cordeiro. Theo segue o lobo e percebe um sinal em uma árvore. Uma metade da placa corresponde ao seu medalhão, enquanto a outra metade pertence a Fion. Ele então vê uma mulher leprosa e a segue até uma caverna. Theo lhe conta sobre a marca e ela lhe revela que Fion está viva. Ela foi raptada, mas não sacrificada, e está esperando por Theo. Theo retorna ao seu pai e lhe diz que Fion ainda está viva. O pai insiste que o leproso está mentindo e aconselha Theo a deixar a aldeia, dizendo-lhe para voltar somente quando os soldados tiverem partido. Theo embarca em um barco e começa sua jornada. Enquanto isso, atrás dele, soldados chegam ao vilarejo. O pai de Theo, o chefe do vilarejo, diz aos soldados que levem os primeiros 8 jovens que encontrarem, alegando que o vilarejo já deu o suficiente e que agora deve ser poupado. Os soldados começam a capturar as pessoas. As palavras do leproso sobre Fion estar esperando por Theo ecoam em sua mente. Então ele decide voltar. Ele ajuda uma pessoa a escapar e toma seu lugar entre os jovens capturados. Theo menciona seu desejo de matar a fera. Eles são então levados ao palácio diante do rei Deucalion e da rainha Rafael. Deucalion ordena que eles se ajoelhem. Os soldados retiram Morna e Vena do grupo e as apresentam ao rei e à rainha. Theo se opõe, dizendo que as moças não agradarão a Deus porque são inocentes. Deucalion responde que as virgens sempre agradam a Deus e pergunta a Theo seu nome. Theo lhe diz que é pastor. Deucalion fuma um gás e Rafaela, de pé, inala o gás e depois beija as 2 moças. Deucalion se aproxima da entrada do covil subterrâneo do Minotauro e grita, dizendo que a carne está pronta e que, se o Minotauro não vier, ele mesmo a comerá. Um tremor sacode o chão. Theo se levanta e ataca um soldado, mas é rapidamente dominado. Rafaela ordena que todos voltem, dizendo que serão sacrificados juntos. De volta à prisão, eles argumentam que Deus deveria estar no céu. Mas como o touro está no subsolo, isso significa que ele não é um deus, mas um animal que pode ser morto. A freira se opõe, insistindo que o animal é um deus e que elas devem se submeter e se sacrificar a ele. Enquanto isso, Rafaela ordena secretamente que sua fiel concubina, Rumela, traga Theo até ela sem o conhecimento do rei. Ela quer ver se Theo pode ajudá-la, como o leproso havia sugerido. Rumela leva Theo ao quarto de Rafaela, onde ela se torna íntima dele, dizendo que deseja ter um filho. Theo, no entanto, a rejeita, perguntando o que ela quer. Rafaela confessa que foi informada de que precisa da ajuda dele para escapar da fera e promete, em troca, ajudá-lo a encontrar Fion. Nesse momento, Deucalion entra na sala e repreende Rafaela por estar com Theo. Ele decide punir Theo jogando-o para o demônio e avisa Rafaela que ela pode ser jogada para a fera por suas ações. Deucalion joga todos, inclusive Theo, em um buraco que leva ao covil do Minotauro. Todos caem em lugares diferentes. Theo começa a procurar por seus companheiros. Enquanto isso, a fera aparece e mata a freira. Deucalion pede a Rafaela que dê à luz um filho para fortalecer a união deles, mas ela se recusa e pula no buraco, preferindo ser devorada pela fera. Antes de pular, ele faz um aceno secreto para Rumela. Por fim, Theo encontra Morna e Danu encontra Vena. Pouco tempo depois, Theo se reúne com Danu. Eles decidem procurar uma maneira de escapar depois de encontrar o resto de seus companheiros.
Vena argumenta que eles não devem esperar pelos outros, insistindo que eles já estão mortos e que devem fugir. De repente, eles ouvem alguém cair no buraco e Rafaela aterrissa na frente deles. Vena pergunta com raiva o que ela está fazendo ali. Rafaela afirma que está ali para ajudar e que conhece a saída. Ela diz que pediu para sua empregada abrir a porta. Vena avisa Theo para não confiar nela, mas ele se recusa a ouvir. Frustrada, Vena anuncia que os deixará e declara seu ódio por eles e pela aldeia. Enquanto ela fala, o Minotauro aparece e a perfura na boca com seu chifre, matando-a instantaneamente. Os outros fogem aterrorizados. Enquanto isso, Deucalion reza para a estátua do Minotauro, pedindo que ele não faça mal a Rafaela e prometendo oferecer a ela o sangue de virgens e a carne de bebês. Rumela, tentando abrir a porta secreta para sair da masmorra, é pega por Deucalion, que a pune por tentar liberar o pesadelo no mundo humano. Rafaela explica que o gás que eles inalam vem do centro do labirinto. No caminho, eles encontram Didi, que lhes conta que teve um sonho horrível. Rafaela as leva até a porta e pede a Rumela que a abra. Não há resposta. Rafaela bate várias vezes, mas nada acontece. Tiro avança, tentando forçar a abertura da porta, acusando Rafaela de tê-los enganado e dizendo que não há escapatória. De repente, eles ouvem os rugidos da fera. Dano culpa Theo, dizendo que ele não deveria ter confiado em Rafaela e que ela os levou diretamente ao seu deus. Ele também insiste que o Minotauro é uma fera, não um deus, e que nenhum homem pode matá-lo. Morna pede a Theo que não lute. Enquanto isso, Didi encontra Tiro sentado em uma piscina de água e pede desculpas por seu medo. Tiro a consola e ela lhe pergunta por que ele não gosta tanto de Theo. Tiro revela a ela que acredita que Fion não teria sido sequestrada se não estivesse com Theo. Didi e Tiro então planejam sair do buraco. Didi faz Tiro prometer que, se eles conseguirem escapar, ficarão sempre juntos. Começa a escalar as rochas e Didi o segue. Mas, de repente, a fera aparece, arrasta Didi para o chão e a mata. Tiro grita e chora por ela. Morna, Danu e Theo encontram um homem chamado Taurak, que vive no buraco há anos, sobrevivendo de lúpulo e camundongos. Theo lhe pergunta se ele viu outros sobreviventes. Mas Taurak evita a pergunta, dizendo que esse lugar é abençoado. Theo confidencia a Danu que precisa encontrar a mulher leprosa porque ela lhe disse que Fion está viva. Danu fica furioso, acusando Theo de se preocupar apenas com Fion e não com a aldeia ou com os outros. Ele insiste que Theo deve aceitar que Fion está morta. Theo agarra Taurak, exigindo saber onde Fion está, e começa a questioná-lo com força. Danu, desiludido, diz a Theo que não o vê mais como um irmão, mas como uma fera. A caverna começa a tremer e pedras caem ao redor deles. Enquanto isso, Deucalion continua a rezar para o Minotauro, implorando o retorno de sua irmã. Ele grita para dentro do buraco, pedindo que ela fuja. Enquanto a caverna treme, Theo procura desesperadamente por Fion. De repente, ele a vê e imediatamente a abraça, dizendo-lhe o quanto esperou por esse momento e o quanto sentiu sua falta. Fion responde que o leproso disse que Theo viria e que eles estavam esperando por ele. De repente, Fion se transforma em um esqueleto aterrorizante nos braços de Theo. Horrorizado, Theo o joga fora, assustado, e começa a vomitar. Olhando ao redor, ele encontra o verdadeiro esqueleto de Fion por perto, finalmente aceitando que ela está morta. A caverna treme novamente e Danu, preocupada com Theo, começa a orar por ele. De repente, ele percebe a fera e grita de medo. Percebendo que Danu está em perigo, Theo também grita, mas a fera ataca Danu e o mata. Theo chora e grita, percebendo que levou todos a esse pesadelo por causa de seu amor por Fion. Theo então encontra Rafaela, que lhe pergunta sobre Fion. Ele lhe diz que Fion está morta e que o que ela viu não era real. Theo amaldiçoa o amor que o trouxe até aqui, mas Rafaela explica que o rei e a rainha tentaram criar um deus, mas, em vez disso, criaram uma criatura maligna que matou seu príncipe real. Para salvar sua reputação, eles culparam a aldeia e começaram a alimentar os jovens com a fera. O leproso lhe disse que seria Theo quem mataria a fera. Rafaela dá a Theo um medalhão com pedras que podem acender um fogo. A fera aparece de repente e Tiro a distrai corajosamente para proteger Theo, mas a fera também o mata rapidamente. Em seguida, começa a perseguir Theo, conseguindo arrancar-lhe o medalhão. Theo persegue a fera e acaba recuperando o medalhão, usando suas pedras para iniciar um incêndio. O fogo se espalha rapidamente pela caverna. O fogo desestabiliza a estrutura da caverna, desmoronando a parte superior e ferindo Deucalion. Rafaela e Theo emergem da água e encontram Morna. Todos se dirigem para a saída da caverna. Do lado de fora, Rafaela mata seu irmão Deucalion e ordena que os soldados retirem suas máscaras, dizendo-lhes que agora estão livres. No final, todos aclamam Theo como o pastor que matou um deus. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.